Boa noite, que bom que você está aqui. Estamos no nosso segundo dia da Semana Santa. Estamos aqui unicamente para uma coisa: adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor que morreu por nós. Então vamos cantar com muito entusiasmo, com muita força. Vim para adorar-te. Boa noite. Estamos no nosso segundo dia da nossa semana de oração, onde temos a oportunidade de buscarmos ao nosso Deus e nesse momento nós faremos os nossos pedidos e agradecimentos, o nosso momento de oração. Enquanto você escreve aqui no chat, eu gostaria de compartilhar o Salmo 127, no versículo 3, que diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Cada um de nós ganhou um presente, onde nós podemos cuidar do presente que Deus deu para cada um de nós.
O seu filho é a herança do Senhor. O seu filho é um presente que Deus deu para você. E nós vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus cuide, continue cuidando dos nossos filhos. Feche seus olhos nesse momento. Querido Pai, está no céu, gratos somos a Ti, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. O Senhor nos deu um presente, o Senhor nos deu os nossos filhos para que pudéssemos cuidar aqui e preparar para que possamos morar juntos com eles eternamente contigo, ó Pai. Te peço que o Senhor nos capacite a cada dia, que o Senhor nos ajude a cuidar dos nossos filhos, que o Senhor nos ajude a cuidar desse presente que o Senhor nos deu. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite para você. É muito importante e bom ter você comigo nesse segundo momento. Já estamos na nossa segunda noite e é muito especial que você tenha estado aqui com a gente. Durante todos esses dias, nós vamos estar aqui conectados para ouvir a palavra de Deus e saber o que Jesus tem reservado para os nossos corações. São mensagens importantes e não são mensagens que eu tenho guardadas para você. Não são coisas que brotam do meu repertório, mas são coisas que vêm da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara para nós e ela tem reservado recados importantes do céu para você e para a sua família. Por isso, esteja conectado com a gente em todos os lugares. Se você está no celular, se você está no computador, na televisão, não importa. É importante que você esteja conectado com a gente nessas noites. São 5 noites de uma jornada de busca e de conhecimento daquilo que Deus tem reservado para os nossos corações. Mas você pode aproveitar todas essas noites. Você pode estar aqui ligado, abrindo a palavra de Deus e consumindo aquilo que a Bíblia dá para nós. Mas você também pode mandar esse link que você tem assistido com a gente todas as noites para os seus amigos, vizinhos. Se tem gente que mora na Austrália, pode mandar também, porque a internet, até onde eu sei, chega lá também. E você pode acompanhar de onde estiver, tanto você como amigos, família e todo mundo. O importante é termos na nossa vida o direcionamento daquilo que Deus tem reservado para os nossos corações, para que a gente possa saber o que a gente vai esperar do que vem a seguir. Tá bem? Durante todas essas noites, nós temos falado sobre o que é que Jesus fez para que a nossa vida fosse diferente. Já vimos ontem um episódio muito interessante, que é quando Jesus, no meio de uma multidão inteira, faz um milagre na vida de um homem e chama aquele um homem para o seguir. Mas Jesus também viveu uma vida repleta de ensinamentos e hoje nós teremos mais uma vez o contato com um dos episódios que Jesus fez transformando a vida de uma pessoa. Vai comigo, pega a sua Bíblia, seja como ela for, e abra comigo no livro de João. João é o último dos evangelhos e ele escreve muitas coisas a respeito de Jesus. É importante você saber que quando João escreveu o seu livro, a intenção de escrever o livro de João era que as pessoas que tivessem contato com aquele livro entendessem quem era Deus. Ele tinha um receio, as pessoas que ele se dirige são pessoas que não acreditavam que aquele Jesus que elas viram, aquele Jesus que morreu na cruz que elas estavam vendo ali, aquele Jesus que elas caminhavam, aquele Jesus que elas conversavam, aquele Jesus que elas conheceram, era de fato Deus. Então, João, ele dedica todo o seu livro para que essas pessoas acreditem e confiem que aquele homem que elas conheceram em carne e osso é de fato Filho de Deus. E João tem diversos argumentos para isso, mas eu quero separar contigo aqui um episódio específico que me chama muito a atenção. João, capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o hebraico, o qual tem 5 pórticos. Nele ficavam deitados uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam o movimento das águas. Para aí comigo. Betesda, como você viu, é uma palavra em hebraico que significa exatamente casa da misericórdia. E eu digo casa da misericórdia porque Beit é a palavra que significa casa e Hesed é misericórdia. São 2 palavras em hebraico que juntas formam Betesda. Então, Beit, casa, Hesed, misericórdia, essa casa da misericórdia recebia uma série de pessoas. As pessoas se acumulavam aos montes naquele lugar porque ele era bem dividido, sabe?
Tinha um grande pavilhão. Esse primeiro grande pavilhão, as pessoas se reuniam ao redor de uma piscina que se tinha no meio, da mesma maneira como se acontecia no segundo pavilhão. Então a gente tinha 2 pavilhões com uma piscina no meio e essas pessoas se reuniam ao redor daquela água. Aí você se pergunta, pastor, por que eles se reuniam ao redor daquela água? Eles se reuniam porque aquelas pessoas, elas eram doentes. Por isso que eles ficavam na chamada Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas era talvez a entrada mais suja dos templos ali de Jerusalém, porque era ali que, como o próprio nome diz, entravam animais, e os animais quando entravam eram comercializados, então eles ficavam ali, às vezes esperando algum comprador chegar, o cheiro não era muito bom, era a porta onde aqueles que tinham que ficar fora do arraial, como leprosos, eles vinham para buscar mantimento. Então, essa porta, ela não era muito bem considerada uma porta bem frequentada, ou quem sabe, higiênica. Então, essas pessoas, elas ficavam nesse estabelecimento, que era bem próximo dessa porta. Então você já consegue imaginar aquele ambiente que não tinha um bom cheiro, não era bem frequentado, reunindo muitas pessoas que naquela época enfrentavam uma grande dificuldade, não só social, mas também espiritual. Porque se alguém nascia com alguma dificuldade, seja ela física ou mental, essa pessoa era considerada alguém castigada por Deus por um pecado que os seus pais haviam cometido. Então, o grande problema que aquelas pessoas enfrentavam era uma restituição social, mas também uma restituição espiritual. Por isso que elas se reuniam ao redor daquela piscina, porque eles acreditavam que quando a água era balançada, é porque um anjo passava no meio daquela água. E por passar no meio daquela água, quando ele passava ali no seu trajeto, o primeiro que conseguisse cair na água, então, se tornaria limpo de novo, ou quem sabe, da primeira vez. Por isso que as pessoas se reuniam ao redor da água, porque elas queriam ser limpas, espiritual e fisicamente. E quando Jesus decide entrar em Jerusalém, num dos seus circuitos atípicos, ele decide e escolhe a Porta das Ovelhas para ser sua entrada. E Jesus caminha por aquela porta e entra naquele lugar, no chamado Tanque de Betesda. E olha o que a Bíblia continua dizendo a partir do versículo 5. João, capítulo 5, versículo 5. A Bíblia diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Deixa eu te dizer, essa não parece uma pergunta estranha de Jesus? Há quem diga que possa ser até infame. Jesus olhou para aquele homem que vivia todas essas circunstâncias que eu acabei de dizer. Ele olhou para aquele homem que a Bíblia descreveu como 38 anos sentado na mesma posição. Aquele homem vivia 38 anos naquela maneira. E há muitos comentaristas que dizem que essa poderia ser, na realidade, a idade dele, tá? Então aquele homem pode ter contraído uma doença de nascença. E aquele homem deitado ali perto da água há 38 anos, ouviu de Jesus uma pergunta que diz: você quer ser curado? É estranho isso, porque se ele não quisesse ser curado, talvez ele não estivesse naquele tanque. Quem sabe, se ele gostasse daquela enfermidade que ele tinha, ele não estivesse naquele lugar. Mas o fato é que aquele homem, paralítico há 38 anos, estava sentado perto da piscina, esperando o milagre chegar, e um homem estranho olhou para ele e disse: olha, você quer ser curado? A resposta que ele dá para Jesus é um pouquinho mais interessante. Olha o que a Bíblia diz a partir do versículo 7. O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. A resposta dele é pior ainda. Parece que ele não sabia que Jesus era quem dizia que ele era. Aquele homem olhou para os olhos daquele homem estranho, que devia ter uma barba longa, roupa branca e uma faixa vermelha, e disse assim: olha, eu até quero ser curado, mas quem que pode me colocar na água? Eu tento, mas ninguém me ajuda. Parecia que ele não sabia que pela palavra de Jesus, aquele homem poderia voltar a andar, ou quem sabe andar pela primeira vez. E aquele diálogo infame, engraçado, é interrompido pela última fala de Jesus, no verso 8, quando ele diz: levanta, pega a tua cama e anda. Verso 9. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua cama, começou a andar, e aquele dia era sábado. Aquele homem começou a andar,
começou a ir de um lugar para o outro, começou a ter todas as suas plenas faculdades físicas. E quando eu me deparo com esse episódio, eu tento imaginar. Porque a Bíblia, ela é um livro que precisa de alguns... eu não sei se eu posso dizer isso, e também não quero ser mal interpretado, mas a Bíblia precisa de alguns temperos, vamos dizer assim. É interessante se utilizar a imaginação, por exemplo, para entender ou imaginar, ou tentar se colocar naquele lugar. Eu, como estudo a Bíblia desde que sou criança, a imaginação faz parte da minha leitura bíblica. E quando eu penso nesse episódio, eu imaginava que aquele homem estava sentado numa mesma posição, e você aí pode imaginar como é que ele estava com as suas pernas. Eram pernas que não exercitavam, eram pernas que não tinham músculos. E aquele homem, com aquelas pernas naquelas condições quase que raquíticas, ouve Jesus dizer para ele: levanta e anda. Quem sabe naquele momento, pernas que não tinham nervos, ou pelo menos não eram sentidos, elas começam a sentir um calor maior. E a perna que não tinha músculos desenvolvidos, começa a ganhar as primeiras carnes ali. Quem sabe a perna fria e sem cor começa a ser corada com um pouco de calor e a criação dos músculos. Aquele homem é maravilhado por aquilo que ele está diante dos olhos e ele fica então embasbacado, sem saber o que está acontecendo. E quando o milagre chega ao final, pernas que antes eram raquíticas agora são completamente sadias. E aquele homem então decide se apoiar sobre elas e dar os primeiros passos, ainda que como uma criança aprendendo a andar. Quando nós usamos a imaginação, a Bíblia, esses ditos temperos, a Bíblia, ela pode nos enganar. A todo momento, quando nós tentamos pensar, imaginar, ou colocamos nas nossas opiniões o que a Bíblia diz, nós fugimos do que o texto realmente quer nos dizer. Porque a palavra usada para curar, nesse contexto, a palavra hebraica da mesma origem de Hesed, a palavra usada para cura, é uma palavra que significa cura sem sinal aparente. Cura sem sinal aparente. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que no momento em que Jesus olhou para aquele homem, disse: pega as tuas coisas, bota debaixo do braço e anda, a perna dele continuou da mesma maneira como sempre foi. A cura que Jesus operou no tanque de Betesda naquele dia não foi uma cura que chamou a atenção de todos, como um mar vermelho se abrindo, ou quem sabe um grande barco flutuando por um mundo completamente inundado. O milagre que Jesus realizou na vida daquele homem, ninguém viu. O milagre que Jesus realizou na vida daquele homem, nem ele mesmo viu. Mas a Bíblia diz que aquele homem, mesmo com as pernas sem sinal de cura, ele pegou as coisas que tinha, caminhou e andou. O que é que fez aquele homem ser curado? Eu te pergunto. O que é que fez aquele homem, mesmo com pernas raquíticas, o que é que fez aquele homem, mesmo com pernas secas, decidir que daquela vez ia dar certo? Olha, eu posso estar falando para alguém nessa noite, eu posso estar falando com alguém que tem algum problema que não consegue ver solução. Eu posso estar falando com alguém que já pediu várias vezes para que Deus resolva os seus problemas, pediu várias vezes que Deus solucione as suas dificuldades, mas essa pessoa não consegue ver a mão de Deus agindo nesse momento. Ela já pediu, já se ajoelhou, já passou horas chorando, pedindo para que Deus acabe com aquela dor, pedindo para que Deus acabe com aquele problema. Talvez eu esteja falando para alguém que pede que Deus cure as suas pernas espirituais, emocionais ou do emprego, mas Deus não parece mostrar nenhum sinal de cura para você. Para você, nessa noite, eu tenho o mesmo recado que Deus deu para aquele homem. Talvez o milagre esteja à espera de você acreditar para acontecer. O que fez aquele homem andar naquela tarde, vamos dizer assim, naquela manhã, foi o fato dele acreditar que pela palavra do Mestre ele poderia caminhar. Talvez o milagre esteja batendo a sua porta, esperando você abrir para que ele possa entrar.
Como eu tenho dito todas as noites, eu não sei o que você enfrenta. Eu não sei quais são os seus pecados. E nem quero saber. Não sei quais são as suas dores. Mas quando decidimos entregá-las a Jesus, Ele opera um milagre. Mas ele só acontece se nós acreditarmos. A Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 1, que a fé, ela não pode ser como a onda do mar, que é empurrada pelo vento de um lugar para outro. A fé, ela precisa ser algo que eu acredite. Aquele que pede sem a certeza de que vai receber é como a onda do mar. Por isso, talvez você esteja passando por um problema nesse momento. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade que esteja à espera do milagre de Jesus. Deixa eu te dar um recado do céu nessa noite, meu amigo e minha amiga. Abra as portas do seu coração e nem que precise caminhar sobre pernas que não te dão sinal de cura, faça para que o milagre possa chegar na sua casa. É preciso confiar que Jesus é aquele que nos dá a vida. Jesus é aquele que renova as nossas esperanças. Jesus é aquele que nos dá a certeza de que podemos caminhar. E é dele que vamos ouvir uma mensagem agora. Quando falamos sobre Jesus, quando falamos sobre a sua vida, nós temos que acreditar que Jesus é o nosso Salvador. Por isso, durante esta canção, que você possa abrir o seu coração para que o milagre possa entrar. E que ainda que tenha que caminhar sobre pernas que não te dão sinal de cura, acredite, o Salvador está à sua espera para realizar a boa obra. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o perdão, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir o seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mares morreu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção.
Você ora comigo? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos amparado. Até aqui o Senhor tem nos salvado. Mas hoje nós queremos dar um passo de fé. Nossos problemas e aquelas dores que guardamos bem caladas no nosso coração, constantemente nos afligem e fazem-nos pensar que essa deve ser a nossa condição para sempre. Senhor, tira de nós essa falsa certeza. Coloca dentro do nosso coração a certeza de que podemos ser curados por Ti. E ainda que não haja sinal de cura, nos ensine a dar o primeiro passo para ir na Tua direção. Por isso eu te peço essas bênçãos, na certeza de que vamos recebê-la. E também profiro a bênção que o Senhor uma vez nos ensinou, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Espero encontrar você amanhã para mais uma vez abrirmos a palavra de Deus e sabermos qual é a vida que o Senhor Jesus quer que nós vivamos. Te espero lá. Boa noite.